Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós nos encontraremos hoje na leitura com o segundo sumário dos Atos dos Apóstolos. O segundo retrato que Lucas faz da Igreja Mãe de Jerusalém. Jesus continua o seu diálogo com Nicodemos. É interessante, no quarto evangelho, ver este mestre Jesus que tinha tanto para fazer, quando ele encontra, ainda que seja uma pessoa, ele vai dedicar a essa pessoa o tempo necessário para fazer essa pessoa mudar de vida. Jesus deveria estar cansado daquela noite, mais uma noite, um dia de apostolado, e ele se dedica a este grande fariseu, mas também e ainda mais vai se dedicar à samaritana, ou em outros diálogos como com Marta sobretudo, mas também Maria, como no episódio do cego que se interessa por esse cego. Então que nós vemos essa grandeza de Jesus que vai se dedicar pela salvação, ainda que seja de uma só ovelha. Escutemos. Na antífona de hoje, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Uma frase famosa que fala da unidade dentro da comunidade dos cristãos. Um só coração, uma só alma. O coração é o símbolo de tudo aquilo que é uma pessoa, dos seus sentimentos, do seu corpo, da sua inteligência. Mas a alma que é o símbolo da espiritualidade, que é unida, coesa, não porque eram iguais, mas porque se amavam na diversidade. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Então, a conversão, a fé, deve tocar o nosso bolso, a nossa propriedade. Abandonemos, irmãos caríssimos, o pensamento que é aquele muito difuso entre os cristãos do tempo moderno e que a leitura de hoje mostra que os primeiros cristãos não pensavam assim, que era: eu ganhei o dinheiro com o meu suor, eu posso dele fazer o que quiser. E ao irmão no máximo dou aquilo que sobra, uma esmola, que gasto muito mais com os meus caprichos, com viagens, com clubes, com festas, com perfumes, com roupas, do que com os pobres. Então, entre os primeiros cristãos, eles se amavam e tinham tudo em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E os fiéis eram estimados. Então, de novo, se fala desta estima que eles tinham no meio do povo de Israel. Entre eles, ninguém passava necessidade. Quem tinha terras e casas vendia e colocava os frutos da venda, o dinheiro, nos pés dos apóstolos. Então nós vemos aqui também uma confiabilidade na comunidade apostólica. Eles vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem administrar, e que assim nenhum irmão passasse necessidade à custa do bem-estar de outro que se diz irmão. Se diz porque nós não somos verdadeiramente irmãos se nós não somente nos comovemos, porque comover dá a ideia assim de ter peninha, mas isso não basta, deve ser um gesto concreto. Deus que é rico se fez pobre para nos salvar, muito mais nós que somos pobres, independentemente da riqueza que nós temos, e talvez quanto mais riqueza, mais miseráveis nós somos, então nós devemos ter a capacidade da partilha. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. E vai citar um exemplo concreto de Barnabé, que era um levita de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, um fato concreto para ilustrar o que é que estava acontecendo. Parece que esse Barnabé vai ser aquele que depois vai estar como companheiro de Paulo. O testemunho da comunidade nos chama a solidariedade. Eu vejo, meus caros irmãos, que por vezes, quando a igreja nos chama à partilha, o modo mais comum que se está usando no mundo de hoje para camuflar a nossa omissão é dizer que os pastores da igreja são comunistas, que estão fazendo campanha, que não é verdade que tem gente com fome. Vai você ficar um dia sem comer, que aí você vai ver que é importante ter o que comer.
Tanto é que Jesus vai fazer uns milagres de maior repercussão, aqueles de dar pão para uma multidão faminta. Abandonemos esse modo de pensar que nos torna indiferentes diante do sofrimento humano. E vejam, caríssimos, que a indiferença na nossa sociedade é tão gritante que são muitas as pessoas que me vêm narrar o fato de que, quando caíram no meio da rua, quando passaram mal, que as pessoas passavam ao redor e eram indiferentes. Irmãos que estavam sofrendo violência, que estavam sendo ameaçados de morte por ladrões, por drogados, e que as pessoas fechavam as janelas, fechavam as portas. Esta indiferença nós cristãos não podemos permitir. Não é possível, nós não podemos continuar a agir de modo normal em uma sociedade que feminicídio, que a violência cada vez cresce mais e que nós vamos nos comportando assim como se nada demais estivesse acontecendo. É grave, meus caros, e que bastaria acontecer um caso desse para nós nos incomodarmos e não nos separarmos dizendo assim que o outro está fazendo. Não, é a nossa humanidade que se está corrompendo e nós estamos nos tornando pessoas indiferentes diante do sofrimento alheio. E isso não é cristão. Os Atos dos Apóstolos nos mostram isso. No Salmo responsorial de hoje, Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crê possua a vida eterna. O início do Evangelho de hoje é a conclusão de ontem, no discurso de Nicodemos, aonde Jesus vai chamar a um nascer do alto, a nascer do Espírito. Então Nicodemos pergunta: como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Ou seja, o teu percorrer a palavra de Deus, a religião, não te fez atento àquilo que é essencial? É possível uma vivência religiosa esquecendo da ação do Espírito? Por isso a resposta de Jesus, um tanto irônica: tu és mestre em Israel e não conheces essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas do céu? E agora então, Jesus mesmo faz uma comparação. É o início do Evangelho. Jesus usa uma imagem do Antigo Testamento para falar de si. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus revela para Nicodemos que ele é o Verbo encarnado, como está no início, na introdução, no prólogo do Evangelho de São João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a imagem que Jesus vai usar é aquela da serpente do deserto. Quando o povo de Israel peca e Deus envia as serpentes e então o povo começa a sofrer, vai pedir para Moisés e Arão para ter misericórdia. Deus manda fazer uma imagem, viu? Deus que manda fazer a imagem. Deus condena a adorar a imagem como Deus, mas Deus determina em alguns momentos de fazer a imagem para recordar a misericórdia de Deus. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Olhar para o alto, quem não nascer do alto, e agora Jesus dá o exemplo concreto, olhar para o alto, olhar para o crucificado. Já no início do Evangelho, Jesus apresenta a sua morte, e que vai ser na cruz, e que a cruz se torna para nós instrumento de salvação e de libertação. No olhar à cruz, nos Evangelhos, nós vemos ver pessoas que são transformadas, que pedem para Jesus misericórdia, que alcançam a misericórdia de Deus. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Este é Jesus, e Jesus Cristo crucificado. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Que o Senhor nos dê a graça de acolhermos a sua salvação, como fez Nicodemos. Nós batizados, que possamos reavivar em nós a chama do batismo, para que
o ter nascido do alto pelas águas do batismo possa sempre produzir fruto da nossa vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.